Os povos que estão completamente conectados aos relatos míticos, né, às narrativas míticas, eles não se desconectam, né? Esse Senhor que vai ficar buscando o lugar ideal, porque tem uma crença no mito, exatamente isso, é como aquele praticante do candomblé que vai deixar de comer certas coisas porque aquilo vai fazer mal, porque não faz bem ao orixá dele, o orixá dele não gosta, ou é a comida do orixá dele. Então, é muito bacana isso, porque aí você vê que ainda existe um vínculo do ser humano com esse cosmo, porque na verdade é um vínculo cósmico, um vínculo com uma narrativa cósmica, né? Que é o inexplicável, o transcendente, mas que está ali. Tem um estudo do Emanuel Carneiro Leão, que é um filósofo lá da UFRJ, no livro Aprendendo a Pensar, um livro muito bacana, que ele vai fazer um estudo sobre o mito da árvore da verdade, né? Então é interessante que ele vai mostrando o seguinte, que Deus criou o mundo, né? Criou a terra e pegou lá a argila, modelou, soprou, criou Adão. Pegou outra argila, modelou, soprou e criou a Lilith, coisa que na narrativa da Bíblia já não existe mais a Lilith, né? E ele vai falar para Adão assim, aí a gente vê a questão da argila, da criação, né? Ele vai falar para Adão assim, olha Adão, eu sou seu Deus, aqui esse mundo, você deve obediência a mim, tudo bem? Estou resumindo, né? E Adão fala, não, tudo bem. E vai falar para Lilith, olha, eu sou seu Deus, esse é seu mundo, você deve obediência a mim e a Adão. Aí a Lilith vai falar, não, como é que pode? Eu fui criada do mesmo barro, soprada do mesmo sopro, por que eu tenho que dever obediência a Adão? E aí Deus então vai começar a tentar convencer Adão de que ele não precisava da mulher não, né? Pegam Lilith, expulsam ela do paraíso e Deus oferece então várias criaturas femininas para Adão, cabrito, né? Todos os seres femininos que já estavam criados. E Adão então não se conforma e Deus então pega a costela de Adão e cria Eva. Então Eva é secundária, porque ela não é matéria primordial. Eva não nasce do barro, Eva nasce da argila. Por isso Eva deve obediência a Adão. Por isso as mulheres devem obediência ao homem. E aí a gente vê o seguinte, que isso é um discurso masculino. Deus dá a Eva a Adão, né? Eles então ficam lá e Deus fala assim para eles, olha, vocês têm aqui todo o paraíso. E só tem uma coisa, vocês não podem tocar na árvore da vida, naquela árvore que está ali, que é a árvore da vida, e nessa árvore aqui, que é a árvore do conhecimento. Senão vocês morrem, né? Morrem de morte morrida. E aí, passa. Eva passeando lá pelo paraíso, a cobra chama a Eva. Interessante, é bacana a gente ver, aí eu estava falando daquela questão do masculino, né? Que tudo que não presta é o feminino. Então é a cobra, não é o jacaré, é a Eva, não é o Adão, né? Pandora, que vai abrir os pecados do mundo e não é Prometeu, por exemplo. Então a cobra chama a Eva e diz para ela, olha, essa história aí de que vocês vão morrer não é bem assim. Não é uma morte, vocês vão ter uma nova visão de mundo, né? Pode ficar tranquilo, pode comer a maçã. Então Eva vai, come a maçã e faz com que Adão coma a maçã. Nesse momento eles ganham a consciência. A consciência que vai dar ao homem o saber de que ele vive. E quando ele sabe que vive, ele sabe que vai morrer. Que até então Adão e Eva não tinham essa consciência. E aí é onde a gente volta àquele ponto inicial que eu estava falando, que os mitos surgem da grande angústia que a gente sabe que está vivo, sabe que nasce, sabe que vai morrer. E não consegue lidar com isso, né? Então, é essa tentativa de o tempo todo vencer a própria condição humana, que é a de mortal, né? Bom, aí Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. Não porque no paraíso era mil maravilhas, mas porque, como eles já tinham agora consciência, se eles comessem da árvore da vida, eles se tornariam imortais, logo se tornariam deuses, né? E aí Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. Essa é uma história contada fora do canal da igreja, né? Porque pela igreja eles foram expulsos para serem privados do bem-estar que o paraíso promovia. Mas na verdade
não era um bem-estar. Eles tinham toda a condição animal que qualquer animal tem, né, de existência. Aí a gente vai notar um paralelo desse mito com o paralelo de Prometeu, né, que é a tentativa de explicar por que o homem é o único que tem conhecimento e que tem sabedoria, né? E a gente vai em mito de Prometeu, quando Zeus pega Prometeu e Epimeteu e dá a eles um saco de coisas e manda eles criarem os seres da terra. E aí eles vão, né? Só que Prometeu cansado dorme, sempre tem um que dorme, né? E Epimeteu, empolgadíssimo, começa a criar os animais e dá para o urso tamanho, força, garra, e dá para o leão, garras e tudo mais. Quando Prometeu acorda, faltava criar um homem e não tinha mais nada no saco. Então o homem fica desprovido de pelo, de força, de velocidade, de garras, de tudo. Prometeu, muito apiedado dos humanos, vai ao Olimpo e rouba o fogo sagrado e entrega aos homens, que aí é o signo da sabedoria, né? Então, graças a esse pensamento de Prometeu, o homem, segundo a mitologia grega, ele tem a capacidade do conhecimento. E como na mitologia lá cristã, judaico-cristã, esse conhecimento veio através da nossa ousadia de comer a maçã. Por isso somos pecadores, né? E por isso estamos pagando até hoje o pecado de ter comido a maçã. Que não é bem assim que é explicado dentro da prática cristã, mas dentro da filosofia é assim que é explicado, né? Existem umas teorias, tem um livro muito bom, eu consegui comprar o último livro que ainda tinha à venda, estava aqui na Barra, inclusive, que é As Deusas, as Bruxas e a Igreja. Então esse livro vai mostrando que nos primórdios os deuses eram mulheres. Por quê? Porque não se sabia como as pessoas nasciam, era um mistério, né? Então aquele mistério que intrigou os homens lá no Paleolítico, tanto que existem várias esculturas de Vênus grávidas, né? Então as Vênus do Paleolítico são muito famosas, é por conta, alguns historiadores vão dizer que é por conta desse grande mistério que era a mulher para o homem, dela ter engravidado, dela, né, ficar com aquela barriga enorme, dela sangrar, e aí criou-se aquele mistério em cima da figura feminina. Depois, além disso, o que vai acontecer? Todas as criaturas sabiam a sua origem, que era a mãe, mas não conheciam a origem masculina, nem imaginava que um homem tinha um papel na procriação. Então, qual era a tendência? Era adorar o feminino, sempre adorando o feminino. Então, as deusas eram, em princípio, femininas. Com o nomadismo, né, o sedentarismo, os homens, os seres humanos, começam a observar mais o processo da própria natureza de procriação animal e começam a entender o papel da figura masculina na reprodução. E aí começam, então, a ter esse controle e a masculinizar as culturas, até porque, como eram sedentários, as guerras, né, os roubos de riqueza e tudo mais, vai fazer com que a força masculina se sobreponha à força feminina. E aí começam a inventar os deuses masculinos. O corpo feminino na cultura greco-romana, né, a figura feminina sempre foi uma figura que era comparada dos animais, né? Não tinha grande valor, a mulher nunca teve muito valor na cultura europeia. E quando vem então o Império Romano se converte ao cristianismo, essa figura feminina que ainda estava presente nas deusas precisa ser completamente anulada. Aí o que fazem com essa figura feminina? Dão a ela o lugar da Maria, o grande modelo de mulher, né? E aí todas as mulheres vão viver, que aí Maria se torna um arquétipo dentro dessa mitologia cristã. E aí todas as mulheres vão tentar o quê? Se tornar um protótipo de Maria. Então criou-se o imaginário da mulher, a boa mãe, a boa esposa, a zeladora, a cuidadora da casa e tudo mais, mas a mulher nunca pôde ter prazer, a mulher nunca pôde ousar com o seu corpo, nunca pôde dispor do seu corpo, porque o corpo da mulher sempre foi ou do pai ou do marido, né? Hoje isso mudou um pouco, mas nem tanto, né? As mulheres estão um pouco revolucionando essa questão do trato com o seu corpo, mas elas estão indo para um caminho completamente inverso.
da autodestruição, né? E aí começam a se destruir no sentido de que passam a desrespeitar o próprio corpo, de que passam a querer agir feito homens e não como mulheres donas de um corpo que é seu, né? Isso tudo, se a gente for fazer uma análise, isso vem de um discurso mítico, né? De um discurso que parte lá de um mito e de uma distorção desse mito, né? Que é o mito cristão.